Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai discutir o método infalível para resolver sistemas lineares homogêneos, com um número de equações diferente do número de variáveis, mas que é aplicado também para situações em que o número de equação é igual ao número de variáveis. Eu vou aplicar esse passo a passo, esse método, para dois exemplos. O primeiro exemplo com solução única e o segundo exemplo com infinitas soluções, para que você nunca mais se perca na hora de identificar cada um dos tipos de conjunto-solução para esses sistemas lineares homogêneos. Tá? Então, a gente vai discutir aqui sistemas lineares homogêneos nessa aula 3.6. Eu comentei já em algumas videoaulas anteriores e vamos reforçar aqui que o sistema linear ele pode ser classificado de acordo com o número de equações e número de variáveis em três casos, O primeiro caso em que o sistema linear ele é um sistema linear quadrado, que o número de equações é igual ao número de variáveis, e quadrado por quê? Porque a matriz dos coeficientes do sistema vai ser uma matriz quadrada, E aí isso aqui está discutido então lá na aula 3.4 aqui do canal, Na 3.4 eu discuto com vocês os métodos de resolução dos sistemas lineares na situação em que a matriz dos coeficientes ela é uma matriz quadrada. Passamos por dois métodos lá na aula 3.4. Um método em que você vai escalonar a matriz dos coeficientes até obter uma matriz de identidade quadrada, e a segunda situação que é o método da matriz inversa. O método primeiro, o método chamado de Gauss-Jordan. O segundo, a situação em que o número de equações é diferente do número de variáveis e, portanto, a matriz dos coeficientes ela é uma matriz retangular, só que aqui é um sistema linear qualquer, então isso aqui a gente discutiu lá na aula 3.5. Então, se você quiser saber como que você lida com a situação em que a matriz dos coeficientes ela é uma matriz quadrada, mas o sistema linear ele não é um sistema linear homogêneo, assiste lá a aula 3.5 do canal, na playlist, na nossa playlist de geometria analítica, vai estar lá explicado direitinho como que lida com a situação. Neste caso aqui de matrizes nos sistemas lineares com quantidade de equação diferente de quantidade de variáveis, tem três possíveis situações que estão discutidas lá na aula 3.5, um exemplo para cada uma delas, em que uma situação em que o sistema linear ele é um sistema linear impossível, ele não possui solução, a situação em que o sistema linear ele é possível e determinado, possuindo uma única solução, e a situação em que o sistema linear ele é um sistema linear possível e indeterminado, possuindo infinitas soluções. Então, os três casos, eu discuti uma situação de cada uma lá na aula 3.5, dando aí indicações, de como você identificar em qual dos casos que você está e como que você exibe a solução. Eu vou discutir agora com você essa situação em que o sistema linear ele é homogêneo, porque aqui tem um caso um pouquinho mais delicado do que os casos anteriores, mas eu vou ser sacana, tá? E para a gente resolver sistemas lineares homogêneos, você pode fazer isso para o caso em que a matriz é quadrada ou não, tá? Sistemas lineares quadrados ou não. Eu vou discutir o caso em que os sistemas lineares não são quadrados, que é o caso mais geral e talvez um pouco mais difícil, beleza? E aí a gente tem formas diferentes de resolver, esses sistemas. E aí o método que a gente vai usar aqui para o método de Gauss-Jordan é pegar a matriz, escalonar até obter uma submatriz de identidade. Eu vou usar como exemplos aqui para essa videoaula os sistemas lineares que possuem matrizes de coeficientes iguais às matrizes de coeficientes dos sistemas lineares da aula 3.5, tá? Eu vou usar aqui o resultado do escalonamento, e o escalonamento eu deixei feito lá na aula 3.5, o passo a passo, tá? Então, você pode casar as duas aulas aí como informações para você fechar, e isso tudo para que essa aula seja um pouquinho mais rápida e a gente focar o que tem de diferente em olhar para sistema linear homogêneo de olhar para sistemas lineares não homogêneos. É isso que eu quero focar aqui, nessa diferença desses dois contextos. Tá bom? Então, vamos lá.
Primeira informação super importante. Um sistema linear homogêneo de n variáveis admite pelo menos a solução trivial. Gente, é isso que é a parada. A parada é essa aqui, ó. Você tem pelo menos a solução trivial, que é todas as variáveis igual a zero. Como o sistema linear tem todas as equações igualadas a zero, no caso do sistema linear homogêneo, então se você trocar todas as variáveis por zero, você tem uma solução para o teu sistema. Tá? Então, os sistemas lineares homogêneos, eles são sistemas lineares possíveis. A dúvida é se é solução única ou infinitas. Mas que existe, existe. Então, eu vou pegar os dois casos de sistemas lineares que tinham solução lá no caso, né, na aula 3.5 e vou trazer para cá para identificar e diferenciar, tá? A questão é que eu posso ter só a solução única, a solução trivial, e eu posso ter outras infinitas soluções. O método para encontrar as soluções do sistema linear homogêneo é o mesmo método que a gente usa para os sistemas lineares retangulares, que é escalonar a matriz do sistema linear até encontrar uma submatriz identidade ali dentro, a maior possível, né? E aí você tem o sistema linear resolvido. Tá? Essa é a ideia. Então, se eu pegar aqui esse sistema linear com 4 equações e 3 variáveis, o que eu fiz aqui? Ai, eu tô muito sacana, tá? Eu tô pegando, cara, todo igualado a zero aqui, só que esta parte aqui do sistema, que é o que vai gerar a matriz A dos coeficientes, ela é a mesma que apareceu em um dos exemplos lá da videoaula 3.5, tá? Então, é isso que eu estou tentando aqui ganhar um pouquinho de tempo nosso. Então, vai gerar esta matriz dos sistemas lineares, que na aula 3.5 a gente já escalonou essa matriz aqui para gerar uma submatriz de identidade, que nesse caso tem que ser uma submatriz de identidade 3x3. Então, lá na videoaula 3.5 eu fiz esse escalonamento e eu vou usar agora o resultado desse escalonamento aqui. Por que eu posso usar o resultado de escalonamento dessa submatriz de coeficientes aqui, ó, muito rapidamente, sem me preocupar muito? Porque toda e qualquer operação elementar que você aplicar nesta coluna, como essa coluna ela é uma coluna inteira de zeros, somar zeros, multiplicar por constante, vai dar zero. Então, eu não altero esses valores. Então, eu posso usar o resultado de escalonamento que eu já tinha no sistema linear, que não era homogêneo, né, com a mesma matriz de coeficientes para cá, sem problema, sem perder nenhuma informação nesse processo. Quando eu faço essa busca lá, esse sistema linear, eu chego aqui, ó, tá aqui a nossa submatriz identidade, aqui bonitinha. A última linha inteira de zero, não tem problema nenhum. O que isso aqui está dizendo para nós? Que este sistema linear, ele possui apenas a solução trivial, porque a minha submatriz de identidade 3x3 está aqui, dizendo que todas as entradas têm que ser iguais a zero. Portanto, este caso é um sistema linear possível determinado que possui apenas a solução trivial, a solução de zeros. Essa é a graça, isso mata a questão. Então, existe solução e nesse caso é só trivial, beleza? Então, vamos ver uma outra situação aqui. Um sistema linear com 2 equações e 4 variáveis, que é o mesmo sistema linear que apareceu lá na aula 3.5. Mentira, não é o mesmo, porque lá ele não estava igualado a zero, aqui ele está igualado a zero. Aqui eu peguei a versão dele homogênea. Em que eu quero manter aqui? A matriz dos coeficientes sendo a mesma. Por quê? Porque eu vou usar o resultado do escalonamento que a gente já fez. Então, você tem a matriz dos coeficientes, toda igualada a zero, e a gente vai aplicar o método de Gauss-Jordan, que é nesta matriz aqui de coeficientes, nessa matriz A aqui, eu obter uma submatriz de identidade 2x2. Tá? Então, eu vou pegar esse cara, como os números são exatamente os mesmos desde quando esse sistema apareceu lá na aula 3.5, eu vou usar o resultado desse escalonamento que a gente tinha obtido lá, para cá, beleza? De novo, esta coluna aqui, ela é inteira de zeros, então qualquer operação elementar que você aplique a esses zeros, vai dar como resultado zero, então não perco nada pegando o resultado, né, da matriz A lá escalonada para cá,
porque eu não preciso mexer com esses zeros aqui, vai ficar igual a zero. Só que quando eu busco essa minha matriz escalonada, ela vem com essa cara aqui, ó, com a identidade aqui, ó, na primeira e na quarta coluna, tá? E aqui a coisa muda um pouco, porque você tem uns caras aqui no meio do caminho que não são zeros. Você tem a sua submatriz de identidade, mas você tem uns caras aí no meio que não são zeros. E estes caras que não são zeros vão me indicar para nós que esse sistema linear ele possui solução sim, mas ele possui infinitas. Então, o que a gente tinha aqui? Ó, primeira coluna x, segunda coluna y, terceira coluna z, quarta coluna w. Vou voltar isso para o sistema linear para a gente brincar. Então, vou ficar com x menos 3y menos 6z igual a zero da primeira linha e menos 3z mais w igual a zero da segunda linha. Este é o teu sistema linear após o processo de Gauss-Jordan, após o escalonamento. O que a gente vai fazer para identificar a solução desse sistema linear? A gente vai, como eu comentei, né, exatamente como eu comentei lá na aula 3.5, nesse processo, a gente isola na linha 2, na segunda linha aqui, o cara que corresponde à entrada 1 da matriz de identidade, que é o W. Então, o meu W aqui é variável livre, por quê? Porque essa matriz de identidade, subidentidade, está indicando quem são as tuas variáveis livres. As variáveis livres são quem são as suas variáveis dependentes aqui, ó? As variáveis dependentes, nesse caso, são x e w, tá? Então, eu vou colocar o x dependendo das variáveis livres e o w dependendo das variáveis livres. Então, o w vai ficar igual a 3z, então z é livre, eu posso pôr qualquer valor e w depende. E aqui eu isolo o x, então o meu x vai ficar igual a 3y mais 6z. Então o y e o z são livres, mas o x depende dessas variáveis. Então eu tenho uma quádrupla ordenada x, y, z, w para resolver esse sistema linear, que vai ser dado por 3y mais 6z, a variável livre y, a variável livre z e 3z na variável w. Então, essa é a quádrupla ordenada que é a solução desse sistema linear, que tem como variáveis livres o y e o z. É como se a variável x fosse uma função em duas variáveis y e z e a variável w fosse uma função numa única variável z. Então, você pode brincar com y e com z para quaisquer valores reais e obter os respectivos valores para x e para w, tendo aí, portanto, um conjunto solução infinito, tá? Que aí a gente denota, então, né, resolvendo esse sistema, a gente denota esse conjunto de solução dessa forma aqui, ó, bem bonitinho, né, como essa equação. Agora, observe, e isto é importante observar, que se o teu y e o teu z, se esse cara aqui for zero e este cara aqui for zero, o y e o z, que são variáveis livres, se ambos forem iguais a zero, o que a gente conclui? Que a última coordenada aqui, ó, vai ser zero também, porque é 3 vezes zero, e que a primeira coordenada vai ser zero também, tá? Porque é 3 vezes zero mais 6 vezes zero. Portanto, a solução trivial, que é a solução de zeros, que é a quádrupla 0, 0, 0, 0, ela é uma possível solução para esse sistema linear. E ela é uma solução particular deste sistema linear nesse caso. É uma das infinitas soluções. Agora, se você troca o y e o z por outro valor, você obtém uma outra solução para o teu sistema linear. Mas uma delas é a solução trivial. Porque a solução trivial, ela é a solução para todos os sistemas lineares homogêneos, tá? Não é uma solução particular para os teus sistemas lineares homogêneos. Então, aqui substituindo igual a zero, a gente obtém, então,
de fato, né, que você chega aí na solução trivial se você faz o y e o z ambos iguais a zero. Então, a solução trivial vai ser a solução desse sistema linear. Uma das infinitas, tá? E é isso que diferencia o sistema linear homogêneo do sistema linear não homogêneo, que no sistema linear homogêneo, pelo menos a solução trivial é a solução do sistema. Então, você parte sempre do pressuposto que você tem uma solução para o teu sistema linear, beleza? Por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que essa videoaula tenha agregado em alguma coisa, que vocês tenham conseguido aproveitar. Deixa o like aí, se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho dessa professora que está bloqueando aqui um pouquinho, beleza? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.